Ai, filho, eu tô sem tempo, não consigo. Uma frase muito simples, muito pequena, tem um efeito nessa criança que a gente não sabe a maneira que ele vai interpretar. Mas muitos interpretam dessa maneira. Ah, minha mãe não tem tempo, eu não vou nem contar para ela o problema que eu tô passando na escola. Não vou nem contar para ela, pedir ajuda para ela da situação que eu tô vivenciando. Deixa quieto, ela não tem tempo. Enquanto que muitas vezes é algo simples, algo pequeno. Eu falei pro meu filho que eu não tinha tempo para levar ele no parquinho, para levar ele em tal lugar. Eline, era só naquele momento. Só que a gente não sabe como essa criança está interpretando essa frase, né? Eu trabalho com adolescentes, eu tenho uma formação em teen coaching e eu escuto bastante os adolescentes falarem isso. Eline, eu nem falei pra minha mãe que ela não tem muito tempo, sabe? Eu escutei uma vez de uma adolescente que ela falou assim, eu falei, e como que é o seu relacionamento com a sua mãe? Vocês conversam bastante? Me conta. Eline, a gente conversa mais pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp? Como que é isso? Não, porque eu vou de manhã pra escola, ela vai trabalhar e tal, e quando ela chega à noite em casa, ela fica conversando com o namorado dela e tal, então a gente conversa mais pelo WhatsApp durante o dia. Não tem certo, não tem errado, tem o que é prioridade pra você. E a prioridade dessa mãe era ter o relacionamento amoroso dela durante a noite. E a maneira como... E que isso é sim importante. Mas a maneira como a filha dela estava encarando aquilo, como que era? Tá tudo bem eu só conversar com a minha mãe pelo WhatsApp. Tá tudo bem a minha mãe à noite ficar lá no telefone com o namorado dela, que mora em outra cidade, em outro estado. Tá tudo bem pra mim. Só que eu, enquanto filha, enquanto filho, não posso me abrir, não posso conversar com a minha mãe, porque ela não tem tempo de me ouvir. Eline, e aí, o que vai dar essa relação? Eu espero que dê boa, eu torço sempre pra que tudo tenha um final feliz, né? Mas a hora que eu escuto de um adolescente isso, não posso falar porque minha mãe não tem tempo, é difícil eu conseguir prever que algo, né, vai ficar 100% bem, né? O que será que esse adolescente, essa criança, tem pra te contar que tá deixando de te contar, tá deixando de te falar, de te perguntar porque você não tem tempo? Então, o principal ponto do não ter tempo não é simplesmente as coisas não serem feitas, não é simplesmente você viver estressada, você viver irritada, mas é a maneira como esse seu estresse, essa sua irritação tá impactando o seu filho, tá impactando a sua filha. A maneira como seus filhos estão recebendo e reagindo a essa sua falta de tempo. Eu sei que é terrível para nós não ter tempo para fazer aquilo que a gente gosta, que a gente quer. Eu sei. Só que muitas vezes a maneira como a gente verbaliza isso, que a gente fala isso para os filhos falam, nossa, então eu nem vou contar para minha mãe. Nem vou pedir para minha mãe, porque ela não vai poder. E, gente, eu tenho filho adolescente. Eu acho que a pior coisa que a gente pode fazer com um filho e uma filha adolescente, numa relação pai e mãe, filhos adolescentes, é não ter uma comunicação fluida, não ter uma comunicação aberta, não conversar sobre diversos assuntos, não escutar os filhos, não entender, não querer ouvir o que eles têm para falar pra gente. É uma fase que a gente acha, que a gente pensa, já tá criado. Sim, de fato, eles já são independentes, mas não são autônomos, eles dependem de você para pagar as contas, para pagar o celular, para tomar algumas decisões, eles dependem de você. E quando a gente não tem essa relação aberta, quando a gente não tem esse tempo dedicado para escutá-los, a gente pode estar pisando em algum terreno meio areia movediça e se afundar ali naquele momento. Então, pensa o que está saindo da sua boca para os seus filhos em relação ao seu tempo. Seja honesta com eles. Hoje a mamãe não consegue. Agora eu preciso fazer assim. Agora eu não quero fazer isso que você está me pedindo. Eu posso fazer tal dia. Ou não vou fazer isso. Não concordo com isso. A gente precisa ser muito honesto, muito verdadeiro nesse momento de falar sobre tempo. Porque além da gente fechar essa porta, é a maneira como a gente está ensinando os filhos a lidarem com o tempo, né? A vida é corrida assim mesmo, a gente está criando essas crenças nas crianças de coisas que muitas vezes não vão levá-los para o lugar que a gente gostaria que eles fossem, né? E nem para o lugar que eles gostariam de ir.